Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje então, a gente vai com a parte de sessões, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma sessão e essa sessão ela vai criar então toda uma estrutura, né? Uma página. Dentro dessa página ela vai então pegar alguns dados, coletar alguns dados do usuário e vai pegar esses dados e vai jogar no banco de dados. Feito isso, lá no painel administrativo a gente vai fazer o controle de quem está acessando o site, né? Quem está naquele momento no site, né? Por exemplo, se é nada mais nada menos do que uma visita online, né? Um sistema de visita online, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Como que vai funcionar essa aplicação, tá? Nós temos aqui nossos developers, fechar aqui o database, o modules também. Aqui fora, aqui ó, dentro da pasta developers, tá? Nós temos então aqui nosso autoload e o config.php. Aqui fora a gente vai criar então, uma nova página, tá? Essa página vai ser responsável então por trabalhar com sessões, né? Então por aqui session, tá? E aqui no Index a gente não vai trabalhar com o PHP orientado a objeto, a gente vai trabalhar com o PHP procedural, porque a gente quer criar aqui uma estrutura onde a gente possa estar incluindo essa página dentro da Index principal aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui embaixo, vou dar um espaçamento e eu ponho o seguinte aqui, ó, session, tá? Session, ok? Perfeito, né pessoal? Feito isso, a gente vai criar então aqui um código. Esse código então vai ser responsável por trabalhar com a nossa aplicação. Põe aqui, ó, início, tem que tudo maiúsculo, início da visita online, certo? Tá. A primeira parte do código aqui, a gente vai ser então pegar a URL, tá? Então pega o URL. Aqui então tem uma variável chamada URL, que vai pegar então o nosso server, tá? E aqui dentro eu vou passar então um parâmetro que se chama request URI. Request URI aqui. Tá? Com isso aqui a gente já pega então a nossa URL que está sendo navegada aqui na aplicação, certo? O próximo passo que a gente vai criar aqui então vai ser criar uma variável chamada page. E nessa variável page a gente vai fazer uma ternária, tá? Onde eu vou estar verificando então se a URL se ela está com uma barra ou não, tá? Ou se a URL ela está vazia, tá? Se ela estiver vazia, o que vai acontecer então? Então a gente vai tratar essa página como home. Se ela não estiver vazia, a gente vai colocar então str replace e vamos passar aqui então uma index, tá? Trocando então pelo home na variável URL. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é nada mais do que pegar então a URL, né? Se caso, quando a gente, como está aqui, né? Não tem nada aqui, ó, então está vazia. Após a barra, a última barra, ela está vazia, né? Porque esse aqui então é o endereço, né, da nossa página aqui, nosso arquivo, né? Página, o endereço raiz, nosso projeto, tá? Então, o que acontecer? Como aqui a gente vai pegar então a barra, tá? A gente vai pegar também aqui nossa vazio. No caso aqui depois de barra não tem vazio, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então a URL e vai chamar ela de home, tá? Caso ela esteja passando aqui index, então ele vai tratar esse index aqui de trocar ele pela palavra home para poder ser salvo lá no banco de dados, tá bom? Feito isso, então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que você fazer é checar, né, se existe algum dado já registrado para ele ou não. Então, ou seja, deleta todos os registros inativos ou antigos, tá? E eu vou criar então uma variável chamada online end views, tá? Essa variável online end views, o que eu vou fazer com ela aqui então? Vou criar uma variável chamada date. Vou passar aqui então minha data. Então, minha data, passar o horário. Então, o horário que é importante passar também. E beleza. Feito isso, o que eu vou fazer então? Vou criar uma variável chamada params c igual
igual endView, tá? Nesse endView aqui, o que vai acontecer? Ele então é um parâmetro que a gente vai passar, que vai estar lá registrado lá no banco de dados, tá bom? Feito isso, vou criar então um values c igual. Como a gente passou um parâmetro, a gente vai passar então uma variável chamada online endView aqui, certo? Feito isso, a gente passa então uma condição. Então eu crio aqui a condition c igual a minha condição. Passo aqui então no meu endView, se endView for menor que o endView, seja que ele mesmo, né? Então a gente vai fazer a consulta aqui, tá? Então põe aqui a table C, a gente usa então a tabela. Lembrando que aqui que você está usando então o nosso módulo, né, de read, de leitura, tá? Então vou passar aqui a tabela chamada site views, tá? Site views. E agora então vou chamar meu delete carry. E eu passo aqui também o table, então table C. Passo aqui meu parâmetros C. Passo meu values C e passo meu condition C também, certo? Feito isso, a gente vai então agora verificar. Então a gente já fez então a exclusão, né, dos dados antigos, tá? E isso se a data de hoje, né? Ou seja, todos os dados que estiverem anterior à data e à hora de hoje vão ser excluídos, tá? Agora o que a gente vai fazer então? Eu vou criar aqui, vou fazer uma verificação, então verifica se o usuário já está ativo no cadastro. No caso no banco, né? Mas deixa eu deixar assim por enquanto. Vou criar aqui uma variável chamada online IP, tá? Vou botar aqui online IP. Essa variável online IP, a gente vai criar uma condição aqui, com filter var, e aqui eu passo também o server remote addr, tá? E eu vou passar um filtro nele aqui. Você vai ter um filtro aqui, o filter validate IP, tá? Ou seja, eu vou pegar o IP e vou então filtrar o IP para verificar se está tudo certo com o IP ou não. Feito isso, eu vou pegar esse código que está aqui, passo aqui para baixo e vamos fazer então uma consulta agora. Só que em vez de ser D, C, eu passo aqui então D aqui, aqui e aqui, certo? Passo então aqui o nosso IP, passo aqui também minha variável online IP, e aqui dentro então eu vou passar o meu IP aqui, ó. Então IP e IP, tá? Só que aqui em vez de ser menor será então igual. Perfeito? A minha tabela será então a mesma tabela que estamos trabalhando aqui em cima. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui então um read, passo o carry, tá? E aqui então eu vou passar meus parâmetros, que é o tabela D. Vou passar aqui então o meu outro parâmetro, que é o valor D. Depois passo o parâmetro. Vou passar aqui também minha condição, né, que é importante passar a condição. E por fim, os índices eu vou deixar então sem nada aqui, tá? Agora eu vou fazer então, uma verificação aqui. Vou verificar então se essa informação está ou não correta, tá? Então, ou seja, se houver então um head lines, se ela for maior que 0, então quer dizer o quê? Quer dizer que este meu usuário existe dentro do banco de dados, então eu só vou atualizar, fazer o update então, desse usuário. Caso contrário,
a gente vai então excluir ele e tá tudo certo. Certo? Então aqui põe então nosso, cria aqui então start view, variável start view, igual database, desculpa, date, passo YMT, passa data, hora e segundo. Tá? Vou passar aqui também o end, a variável end, passo a mesma coisa, só que em vez de start, passo aqui end view. Certo? Feito isso aqui, eu vou passar então aqui dentro um str to time, e vou passar aqui então como atributo dessa informação, mais 15 minutos. Então, ou seja, vou pegar a data de hoje, a data e a hora de hoje, vou somar com mais 15 minutos. Certo? Feito isso, vou passar aqui minha variável IP. Se não tem uma outra aqui, não é variável IP. Essa variável IP então vai pegar o filter var, que estávamos aqui trabalhando com ele aqui, e passo aqui. Tá? Aí, o que a gente vai fazer então? Eu posso passar aqui o próprio online IP? Posso passar sim. Então, como eu já tenho ele aqui pronto aqui em cima, então eu não vou passar ele aqui, tá? Eu acabei me enganando aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, passar o nosso URL page, tá? Aqui na URL page, vou passar então os strip tags na variável page. Lembrando que a variável page estamos pegando aqui em cima aqui, ó. Certo? Beleza? Feito isso, agora a gente vai trabalhar então com a nossa agente. Então, agente, passa aqui então meu filter var, tá? Vou passar aqui então a minha informação que eu quero pegar então, que é o nosso server http user agent, certo? Eu vou passar então o nosso filter aqui default. Feito isso, a gente vai pegar então de novo essas informações aqui, a gente ganhar tempo. E agora então eu vou passar aqui como D também. Passa aqui, ó. Copio aqui e jogo aqui dentro. Tá? Aqui dentro então eu vou passar algumas informações, alguns parâmetros. Vou passar então um parâmetro aqui IP, mas antes disso eu passo então o start view. Vou passar aqui então meu end view. Certo? Vou passar aqui então depois meu IP, meu URL, depois o IP. O URL, depois então o IP. Certo? Feito isso, vou pegar aqui então no meu values aqui e passo as variáveis que nós temos aqui, ó. Então passo start view, pego o end view, pego a minha URL page e pego então o meu agente. Não, gente, não, na verdade eu vou pegar aqui o IP. Então, fazendo tá aqui o IP, aqui vou pegar IP, porque nós estamos atuando com o IP, né? Então, perfeito. Feito isso, a gente vai pegar aqui o IP, se for igual IP, a gente faz então o nosso update aqui nessa tabela aqui. Então, update, tá? Passa aqui então o meu query. Vou passar então o número da tabela. Então, número da tabela, tabela D. Passo meu parâmetro D. Passo meu valor D. E passo minha condição D. Certo? Então aqui a gente fez então o registro, tá? Então se houver então, né, se houver algum usuário já cadastrado no banco de dados, a gente vai fazer essa operação aqui. Caso contrário, então aí a gente vai trazer o seguinte, de seguinte maneira. Espaçamento aqui. Então a gente vai estar registrando um novo usuário. Então registra usuários online. Certo, pessoal? Então vou pegar esses dados que estamos trabalhando aqui, jogo aqui dentro, e agora só vem
checar aqui o que a gente precisa mudar e alterar. Então aqui primeiro está certo. Aqui no End View a gente mantém a mesma coisa. No URL Page a gente mantém a mesma coisa. Tá? E aqui no agente a gente mantém a mesma coisa. Então tudo certinho. Aqui nas informações, então eu vou criar que tem um date, uma variável date. Date. Eu vou ver se eu vou utilizar ele ainda ou não, mas eu vou deixar ele criado aqui. Caso a gente for utilizar, a gente usa ele, senão a gente remove ele daqui depois. Certo? Feito isso, venho aqui, troco para C de novo. E aqui também. Aqui as informações que eu preciso passar então são os seguintes. Vou passar aqui então o user, ID, tá? Vou passar aqui então o name, depois o start view, o end view, o IP, passo o IP, certo? Depois do IP então eu vou passar aqui o minha URL e por último então o meu agente, certo? Com base nisso que eu vou trabalhar aqui então, eu vou pegar minhas informações. O usuário aqui eu vou estar pegando uma sessão, então vou botar aqui então variável user, a gente não criamos ainda. Vou pegar então o nome, o name, a gente não criou essa variável ainda. Pegar então o site view, end view, o IP, pega então online IP, passo antes aqui, a URL e o agente. Então pego o agente e jogo ele aqui dentro. Então a princípio, né, a gente não vai utilizar aqui o date, então eu posso retirar ele aqui, tá? Então vou criar aqui as variáveis user. Então user, vou estar criando então aqui o strip tags, a seção e user id. Lembrando que eu coloco um padrão sempre nos meus projetos. Quando o usuário fazer login, eu coloco aqui então como user ID, tá? Mas se você for trocar, se você usa outro padrão, seu próprio padrão, então você tem que trocar aqui também. Supondo que você utiliza aí user guide ou só ID, aí você tem que trocar aqui, tá bom? E o name então, é o nome do usuário que está logado. Então, pega essa informação, joga aqui dentro e passa então username, esse é meu padrão. Certo, pessoal? Só que é o seguinte, tá Jefferson, mas se o usuário não estiver logado, estiver só navegando no site, por exemplo, como é que eu faço? Então venho aqui e faço o seguinte, se for vazio, ou seja, se não tiver nada, então ele vai ser chamado convidado. Ou visitante, pode botar aqui visitante. Melhor, botar aqui não logado. Tá, não logado. Se ele existir, então vai receber ele mesmo como valor. Vou copiar esse código, jogar aqui embaixo a mesma coisa. Então, não logado. E aqui então eu só passo o username aqui. O próximo passo que eu vou trabalhar aqui então é criar o nosso create, passo nosso carry e vamos botar nosso table, C, passa aqui os parâmetros, parâmetro C, passa aqui então o values C, e aí está então nossa aplicação. Então com os três parâmetros que nós precisamos trabalhar aqui. E aqui então, se eu quiser, eu faço isso, mas se você quiser, eu uso então uma seção chamada user online para criar então esse user online na minha aplicação, que eu posso passar aqui, na verdade, meu IP, né? Então, cadê o meu IP? Online IP. Então, eu faço dessa forma aqui, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu Firefox, dar um Ctrl F5, gerou um erro no data, na linha 11 da seção. Então vamos voltar aqui de novo. Linha 11 da seção. Tá? Aqui é date, não data. Certo? Rodamos aqui. Deu um erro na linha
linha 18, seção. Aqui é bem simples de resolver. Como a gente está chamando essa página antes de criar o próprio objeto, né? Então, por isso que deu esse probleminha aqui, tá bom? Vamos rodar aqui. Perfeito, funcionou certinho. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai estar criando então, um banco de dados, né, para essa verificação. E depois também vamos criar também a parte visual lá no painel administrativo, que é o código que você tem que colocar lá no painel administrativo. Beleza, pessoal? Espero ter gostado. Vejo você então na próxima aula. Até mais.